Você sabe que é criatura ou não sabe? Ou não tem ciência? Tem? Alguém não tem ciência que é uma criatura? Vamos pegar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quem achou diz amém. Quem não achou, pera ainda. Pera ainda. Gênesis capítulo 21. Capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ler o 26 e o 27, tá? Amém ou pera ainda? Amém. Ele já está no óculos, ó. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Ele o criou, homem e mulher, Ele os criou. Nós, palavra do Senhor, nós somos imagem de Deus. Pronto. Eu não sei ficar falando parado, porque eu preciso olhar nos olhos de muitos aqui. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Como está a correspondência se eu colocar um espelho para mim? Quais são as atitudes minhas que está correspondendo a essa imagem? Deus é o que no seu coração? Para a sua vida? Deus é espelho. Mas Ele é mais um pouquinho, né? Além dele refletir, Deus é o que para você? É o exemplo. Vamos aprofundar mais. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Se eu te dou um presente, tu diz o quê? Obrigado. Se eu te criei, te dei a vida, você diz o quê? Obrigado. Obrigado basta? Obrigado? Ok. E depois do obrigado? Se lhe deu a vida que você tem, criou você, obrigado basta, gente? O problema é que nós deixamos por muito tempo de reconhecer Deus como Criador, ao ponto de achar que a criatura, e a palavra é muito sábia nisso, pode alguma coisa sozinha. E vamos nos afastando, esfriando. Ora, ele disse ali: façamos o homem à minha imagem e... Quando antes ele criou todas as outras coisas, ele disse: faça-se. E para lhe criar, ele disse: façamos. Porque ele não estava só, é a Trindade Santa representada, lhe criando. Como é que a Trindade se manifestou? Em 1 de João, no capítulo 8, no versículo 4, vai dizer que Deus é amor. Meus irmãos, se o espelho de Deus é amor, eu tenho amado como Deus me ama. Eu vou começar a arrochar, mas não corra por aquela porta não, tá? Eu tenho amado como Deus me ama, porque Ele lhe criou. Se você tem consciência que Ele lhe criou, o obrigado é o primeiro passo. Senhor, obrigado pelo dom da minha vida. Foi o que nós fizemos no louvor. Não foi assim? Louve a Deus. E eu, sem combinar nada, a profecia foi muito forte, estou todo arrepiado. Águas do interior irão surgir, água viva do interior irão surgir para transformar
Então, quando Deus lhe criou, Ele lhe criou para algo. Qual é esse algo? Amar. Nós temos um espelho, foi o que o irmão ali me disse, que nos ama constantemente. Hoje eu consigo adentrar a minha casa e olhar esse espelho e ver se eu estou amando como Ele me ama. As suas atitudes correspondem a este amor. Então, quando em nosso catecismo Deus criou o homem à imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Olha que belo isso. Você é único na criação. E aí ele diz assim: ele é a imagem de Deus. Você tem responsabilidade nas suas coisas, no seu trabalho? Tem ou não tem? Todo mundo aqui tem alguma responsabilidade na vida, não tem? Você carrega uma das maiores responsabilidades, porque se você considera a sua vida boa, alguém lhe deu. É assim ou não? Alguém lhe deu a sua vida, e por ela você tem uma responsabilidade. Quando vem os filhos, duplica a responsabilidade. Mas se nós não reconhecermos de onde nós viemos, de nada vai valer nenhuma responsabilidade que eu tenho, porque eu vou viver a vida do jeito que ela me levar. E aí a busca do sucesso, a busca do prazer, a busca do sexo desenfreado, as outras coisas vão tomar conta do lugar de Deus. E ninguém pode roubar o lugar de Deus. Vocês cantaram. Vocês não estão aqui para estar dizendo uma coisa e praticando outra. No momento em que Deus lhe seja por uma insistência da esposa, seja por insistência de um colega, seja por insistência de alguém, bota uma coisa na sua cabeça: você não está aqui por vontade própria. Você está aqui porque o Criador chamou a criatura desde toda a eternidade. Sabe aqueles questionamentos que você traz desde a sua infância, de dentro da sua casa? Deus quer adentrar aí. Porque vocês sabem que tem pais, que já são pais aqui, que nunca receberam um abraço do pai da terra. Aí é todo valentão, todo durão, todo bruto. Aí Deus vem assim: ó, meu filho, vamos lá participar. Qualquer coincidência é mera semelhança. É lá no Rio de Janeiro que eu estou falando que aconteceu isso. Porque Deus quer usar o seu coração. Olha, você é único. Essa exclusividade de ser imagem de Deus é sua. Me diga se você faz alguma coisa de errado e seu filho observa, qual é a imagem que você passa para o seu filho? Passa a imagem ruim, não é? Ou não? Essa mesma imagem a gente acha que Deus não está vendo. Quando você trata ruim o seu esposo, trata mal a sua esposa, Deus não está vendo. Deus vê tudo. Nosso fundador disse que ele tem a câmera assim. Cada vez mais eu fico visualizando a câmera sobre mim assim. A gente acha que ele não vê nada. E por achar que não vê nada, a gente vai fazendo as coisas por nossa própria mentalidade. Ele complementa aqui. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas é alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se, de doar-se livremente, entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado por graça
a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Portanto, nem nossa esposa, nem nosso esposo é capaz de nos amar tanto quanto Deus. E nós não somos coisas. E muitas vezes, por algum motivo na vida, fomos tratados como coisas, seja dentro de casa, ou tratamos as outras pessoas como coisas, objetos, que não tem nenhuma imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus. Se isso não ocorre dentro de casa, ocorre fora. Exemplo prático: você já levou um trancão de um carro, de uma moto? Já ou não? É prático, né, do dia a dia? É ou não é? A vontade humana é de dizer o quê? Um palavrão. Não é isso? Baixar o vidro do carro e... até que a moto seja um pai, a mãe da gente. A vontade. Agora, o cristão, quando tem consciência que é criatura e o seu Criador, ali também tem uma imagem de Deus. Então, aquele cristão que trancou, eu passo a perceber de forma diferente. A vontade humana existe e eu expresso a vontade de Deus. Vai, abençoado. Entendeu? Mudou a vontade humana, continua a existir. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que ali também é a imagem de Deus, a vontade humana, ela sucumbe, porque é preciso que eu diminua para que ele cresça. E eu professo aquilo que verdadeiramente eu estou vivendo como cristão. Da mesma forma, tem conflitos ou não tem conflitos? Casais de namorados, casais de noivos e casais casados. Tem conflito ou não tem conflito? Tem. É preciso que você diminua e Cristo cresça. Senão, o conflito vai ser justificado, o que o mundo está nos apresentando. Não tem consciência do Criador e a criatura toma a sua própria responsabilidade de achar que é Criador e aquela união não vale nada. Ah, não deu certo, eu vou me embora. O que Deus uniu, o homem não separa. E ele não separa, não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Porque eu estou para ela, não como uma pessoa acima de Deus. E nós só podemos enxergar isso quando verdadeiramente tivemos a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Acima de mim está Deus. Isso para a nossa cabeça de sertanejo, meu amigo, entender é luta, não é não? Você está indo para a igreja demais. Você só quer viver na igreja. Não catuca o marido não, viu? Pelo amor de Deus. Eu estou só dando uma... Eu disse que não era para sair por aquela porta, nem ficar com raiva. Depois eu tenho uma reunião só com os homens. Se quiser bater em mim, não tem problema não, eu sei apanhar. Deus tem um propósito na vida matrimonial de vocês. Ele não nos uniu apenas pelo amor, aquela paixão inicial que nos trouxe e depois concedeu os vossos filhos. Ele tem um propósito na criação, porque ele criou o homem e a mulher. Vamos caminhando. A família é um sinal da Santíssima Trindade na terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vou adentrar no mistério agora, mas vou explicar de forma una. A união com Deus, com o Espírito Santo, o amor dos dois gerou seu Filho Jesus no ventre de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, a partir de hoje, tem uma consciência única. Você é único e amado. Único e amado. Vamos um passo além. Na terra, você, como é seu nome? Jales, é a representação de Deus na sua casa. Esqueci. Maiara, você é você é a representação do Espírito Santo na terra. Tem filhos?
Lara Fernanda é a representação de Jesus Cristo na sua família. Vocês começam a compreender o porquê de vocês foram criados. Olha a responsabilidade, não é mais da terra. Tu é Deus na tua família, que provém, que dá o direcionamento. Isso é o catecismo da nossa igreja que nos ensina. A mulher é o Espírito Santo, que é capaz de dar a vida. O Espírito Santo é o paráclito. Tem advogado aqui? Tem? 1, 2. Estão com medo de levantar os dedos. Tem mais advogado? Pronto, 3. Pronto. O advogado, nos tempos de hoje, vamos dizer que vai fazer uma defesa do seu cliente, e seja na área penal. O advogado vai fazer a sua defesa. Ponto. Terminada a defesa, dando certo ou dando errado, ele fez o papel dele. À época, o advogado, o paráclito, é diferente. O Espírito Santo, significado paráclito, é o seguinte: ele vai fazer a sua defesa. Mas se você for condenado, ele vai cumprir a pena no seu lugar. Compreender o papel do Espírito Santo. E Jesus Cristo, qual é o papel de Jesus Cristo? Você é capaz ou não é capaz de dar a vida pelos seus filhos? Sim. Ou seja, Deus lhe enviou, lhe concebeu, tem aí seus filhos, e você é capaz de dar a seus filhos. Quanto mais o Pai na terra, o Pai do céu. Ora, eu preciso cumprir a minha parte. Meus irmãos, eu não sei que tempo de caminhada você tem, mas você é chamado a ser criatura do amor de Deus na terra, com a representação clara que o catecismo nos ensina, de formar a Santíssima Trindade dentro de nossa casa. Se nós olharmos para a esposa com o Espírito Santo, eu vou tomar outra atitude. Se eu olhar para os meus filhos como Jesus Cristo, a minha paciência vai aumentar ou não? Claro que vai. Nossa paciência com os filhos às vezes é deste tamanho. Agora, se nós tivermos um outro, e óbvio, isso só adquire com reconhecimento que eu sou criatura, Deus é o Criador. E para com o Criador eu tenho alguns deveres a fazer. E aí é o caminho que a gente vai perseguir nesse retiro. Você vai ter alguns compromissos com o Criador, porque Ele lhe criou para nada. Se Ele é amor, já a sua missão é amar. Agora, qual a medida do amor? É amar sem medidas. É inadmissível que a partir de hoje os casais fiquem sem se falar. Que vão dormir em quartos separados. É inadmissível. Não tem nenhum fundamento que me convença que vocês têm que fazer isso. Estou tocando nas feridas? Estou. Vocês precisam se comportar. Se a gente está na escola, a gente não tem que se comportar nas regras. Meu irmão, se você compra um carro novo, uma moto nova, se você pega o manual dessa moto, desse carro, se você não cumprir fielmente esse manual, o que é que acontece? Vai dar problema. Rapaz, o bichinho chegou agora, eu já peguei ele, não foi? Ele chega e se assustou. Já assustou, não foi? Vai dar problema.
Se nós não cumprirmos o manual da nossa vida, vai dar o quê? Já o carro acaba foi mais forte. Se nós não cumprirmos o manual da nossa vida, vai dar o quê? Rapaz, vamos ficar mais claro, que eu acho que vocês não entenderam. Eu estou falando inglês ou vocês estão entendendo espanhol? Se nós não cumprirmos o manual da vida, vai dar? Ó, tem uns calados ali que eu vou pegar depois, certo? Vai dar problema. Qual é o manual da vida, meus irmãos? Disseram aqui. Alguém disse? A Bíblia. A Bíblia. Agora eu vou fazer um questionamento que eu estou fazendo a minha. Passamos 6 horas por dia no telefone. Quanto tempo nós lemos a Bíblia? Nem. Porque ainda não tivemos a consciência que somos criatura. Nem obrigado estamos dando. Porque ninguém conhece a Deus senão através da sua palavra, da oração pessoal, da Eucaristia. É muito para mim, Raoni. Então vamos começar com as atitudes. Nós temos um grupo de crianças. Nós fizemos um desafio de 21 dias com essas crianças e provocamos os pais. Uma leitura durante 15 minutos de alguns versículos da Bíblia. Você não imagina a transformação que foi dentro das casas. Os pais lendo a Bíblia com os filhos. Talvez nunca passou isso na sua cabeça, mas talvez você também tenha se colocado como criador da sua vida e não como criatura de Deus. Por isso que o plano de amor de Deus é como diz São João Paulo II: família, santuário da vida. Aí eu adentrei nessa realidade de santuário. Vocês lembram de uma passagem? Quem participa aqui do Grupo Alegre? Pronto. Marco e Damião, se quiserem dar uma aguinha, eu aceito, viu? Na passagem bíblica vai dizer que nós somos templos do Espírito. Somos o quê? Ok. Um templo tem uma história de vida. Nasceu, cresceu e assim foi, né? Conheceu o outro. Outro templo tem outra história de vida. Dizem que quando junta as escovas é diferente, né? O negócio é outra história de vida. Se eu perguntar a você de forma simples, o que é um templo para você? Você diz como? Lugar sagrado. Eu posso olhar para mim e dizer que eu sou um lugar sagrado? É luta, viu, meus irmãos? Esse lugar sagrado que Deus escolheu para habitar é você. E o lugar sagrado traz o quê? Quando você olha um templo, esse lugar sagrado traz que sentimentos para você, Damião 2? De paz, que mais? Amor, compreensão, harmonia, respeito, perdão. A palavra direito vai ganhar, bora? Sinceridade, felicidade, paz, obediência. Ora, se o templo transparece tudo isso para você, se une a outro templo que também devia trazer isso para você. Quando 2 templos se unem, se transforma num santuário. Aí a partir de 2 templos unidos se torna um santuário. São João Paulo II foi muito sábio. Santuário de quê? Quando vocês se unem, trazem vidas. Santuário da vida. Gente, vocês têm noção? O amor único e exclusivo. Você que está aborrecido, que eu estou falando, não aguento mais ele falando, é bom que acabe logo. Você que está assim, você tem noção do amor que Deus tem por ti?
esse amor que Ele tem por você, lhe concedeu outra pessoa, um outro templo, que se transformou no santuário quando foi lá receber, e que alguns vão receber esse sacramento agora, bem próximo eu soube, o sacramento do matrimônio, ou seja, se tornaram um. E esse um gera vidas. Nesse contexto, São João Paulo II foi muito forte. Família, santuário da vida. E ela é a base aqui na terra para todo o plano divino. Você, sua esposa, sua casa é a base para todo o plano divino. Quando o pai, principalmente para os meninos, é um modelo de vida, uma ponta de segurança e estabilidade, e para a esposa, nós pais somos a segurança. As mulheres gostam de se apoiar em nós, de consolar-se conosco. Às vezes não tem espaço. Sabe por quê? Porque quando a mulher chega próximo, não precisa ser tão chique não, querendo me enganar, olha. Quando a mulher chega perto de nós, sabe que muitas vezes nós falamos, homem, deixa de frescura. Deixa de frescura, para de ter moído. Não deixamos, vou repetir, por favor, mulheres, não catuque eles, porque senão eles vão catucar a mim. Eu estou dando um direcionamento importante. E aprenda uma coisa: as mulheres falam mais que os homens. Cientificamente, ela tem que falar 5.000 palavras. Reze para ela falar durante o dia, porque quem vai escutar à noite é você. Então, se acostume. Foi o Criador que criou assim. Então, não tem jeito, minha gente. Vocês vão ficar. Exercitem este amor de Deus agora. Porque o mundo está nos empurrando para acabar as nossas famílias, para roubar as nossas famílias. Talvez não faça nenhum sentido nós entendermos que o inimigo vem querer roubar as nossas casas. E é com coisas simples que ele rouba. Pronto, passamos mais tempo no celular e pouco com a palavra. Nós estamos alimentando o nosso espírito, o nosso olhar, nosso coração com as coisas do mundo, do dia a dia, comum. Minha gente, quando você for ver, já é tarde demais. Ele vem assim, ó, o inimigo, de rasteira. Se eu só me alimento disso, porque se eu pedir o celular de todos, dos homens e das mulheres, da minha esposa da mesma forma, tem grupo do WhatsApp que não tem uma palavra de Deus, só tem pornografia. Se eu me alimento desta pornografia de forma constante, existe outra coisa na minha mente ou no meu coração? Não existe. Não existe. Eu estou ocupado disso. Agora, se eu me alimento de Deus, eu vou dar o espaço do meu coração, do templo que eu fui criado a Deus. Então, às vezes, somos nós impelidos a viver algo como se fosse normal. É normal. É normal, desde que não roube Deus da sua casa. Desde que não roube você de dentro da sua casa, como roubaram meu pai de dentro da minha. Como roubaram meu pai de dentro da minha. E aí a justificativa não é responsabilizando alguém, ele se permitiu ser roubado. Porque no mundo de hoje todas as músicas elas inserem a destruição das famílias. Quase todas as músicas. No tempo dos nossos avós não escutava isso que estava escutando, não. No nosso tempo ainda era menos, né? Se casamento fosse bom, não precisava testemunha, né? Mas hoje, ainda tinha uma que dizia assim, casamento não, né?
Casamento, nanani, nanana, não era? Ainda já começou lá no nosso tempo, que eu acho que alguns são da minha idade aqui. Ora, isso vai tomando uma proporção. E quando a gente vê, só para eu casei para quê? Aí vão lá, ó, roubou. O lugar de Deus, você é plano divino, foi, ó, roubado. O Papa Paulo VI diz assim: o marido é a cabeça do casal e a esposa é o coração. O homem tem um primado da razão e ela do coração. Então, não é a razão, ela não manda no coração não, certo? Não tem essa, porque quando a gente vai ler na passagem bíblica, vai dizer: mulheres, sede submissas aos seus esposos. Mas não lê o restante, só fica aí nesse versículo. Já está aberto? Olha, está vendo? A gente já abre na passagem, porque é como ele disse, a gente muitas vezes escuta essa palavra, né? De mulheres serem submissas aos homens. E essa submissão, Deus deixa bem claro que não é a submissão que o mundo quer impor a gente. É uma submissão santa, é uma submissão que gera vida dentro de casa. E a passagem completa, vou ler. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Quer dizer, os dois a Cristo, logo, né? Primeiro. Antes de um ser o outro, é os dois a Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como o Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas ao marido. E agora é que vem mais bonito. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa parte aqui a gente tem que ler mais, né? E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando a gente tem um marido que se entrega por nós, é fácil a gente ser submissa, né? Porque nem vai parecer que é submissão. Nem vai parecer. Essa submissão vai ser um ato de amor. Porque, de alguma forma, até ele também vai ser submisso. E isso é um gesto de cumplicidade. Que não se dá de um dia para o outro. Isso é uma coisa que a gente tem que caminhar. E eu posso dizer, acho que nós esse ano fazemos 14 anos de casado. É uma coisa que se a gente não alimentar todos os dias, até o fim das nossas vidas, ela se acaba também. Não é uma coisa que acontece e pronto. Agora até o resto da vida vai ser. Não. É uma coisa que nós temos que alimentar. O homem, quando lê a palavra submissa, entende logo como estar abaixo, aos pés, como se estivesse servindo, alguém servindo. Não, a palavra submissa é estar sob a missão, dando apoio à missão, ao lado na missão. Para que a gente entenda, não é subserviência, é submissa, apoiando a missão. Ela é mais pé no chão, eu sou mais sonhador. Você já imagina quem é pé no chão sofre com sonhador, não sofre? Minha amiga, eu sou assim, um sonho. Ela sofre, mas ela apoia. Ela está sob a missão, diz a opinião dela, e a gente às vezes conflita, porque às vezes a opinião é tão pé no chão que eu digo, não, também não precisa disso tudo não. Então, para a primeira coisa que eu preciso entender a minha criatura que sou, é que eu sou amado. Segundo, que eu sou criatura e não criador. Os filhos que Deus te deu não são seus, são de Deus, são criaturas de Deus, e Ele me confiou. Terceiro, é que eu estou para minha esposa
numa missão de realizar o plano divino na terra. Então eu estou para minha esposa como razão, a condução, porque Cristo é a cabeça. Então na casa, lembra que eu falei, Deus, Pai, você é a cabeça, não é que dá as ordens. Se for dar as ordens, beleza, mas dê as ordens que Deus lhe der, fica mais fácil compreender. A mulher vem para que, construindo conosco um santuário da vida, fazendo um resumão daquilo que já partilhamos, construindo conosco 2 templos formam um santuário, que é o santuário da vida. Esse santuário precisa de quê? Se o santuário ficar lá inabitado, sem limpeza, sem ninguém ir lá, sem visitação, como é que fica o santuário? Já imaginou aqueles monumentos que ninguém cuida e que é tombado, e ninguém pode fazer nada, fica em ruínas. Então, meus irmãos, você precisa fazer a sua parte. E você precisa fazer a sua parte. Não dá para ficar cruzando os braços mais. É contigo. Vai tomar uma decisão sobre os filhos? Te vira. Aí dá errado, eu avisei. Que comunhão é essa? Que cumplicidade é essa? É muito difícil entrar na nossa cabeça se nós não recebemos o amor dos nossos pais na infância. É muito difícil entrar na nossa cabeça o amor que eu tenho que dar aos meus filhos, quanto mais à esposa. Se eu tive um pai que maltratava a minha mãe o tempo inteiro, então o modelo que eu tenho é aquilo. E nesse modelo eu fui criado. E criado nesse modelo, eu levo esse modelo para dentro da minha casa. E não tem cristão no mundo se não houver uma decisão, uma abertura de coração para Deus que modifique essa realidade. Porque você precisa dar a vida por aqueles que Deus te confiou. Você, homem, precisa dar a vida. Nós fazemos tantos pelos nossos amigos. Somos solícitos, estamos prontos a ajudar por todos. Mas quando é dentro de casa, aquele que deveria ser cúmplice nosso se distancia. Fui pregar para umas 100 casais em Guarabira. Botei um de frente para o outro. Diga quantos segundos ficaram olhando nos olhos. Quero ver se vocês batem um recorde aqui. Quantos? 30 segundos. Quem mais? 2 segundos. 3 segundos. 100 casais não conseguiram passar 3 segundos olhando nos olhos. Da carne da sua carne, do sangue do seu sangue, porque uma só carne Deus criou. Rapaz, 3 segundos. Se vocês ficarem 3 segundos, não tem o pai e a mãe que joga a chinela, não joga, pronto, eu vou jogar esse sapato aqui. Se vocês ficarem menos de 30 segundos, gente, não é possível. Eu como criador, eu como criatura, Deus como criador, convidado a ser imagem e semelhança do amor dele. Como é que Deus te ama? Me diz aí. Como é que Deus te ama? Sem medidas, incondicionalmente, infinitamente, sem reservas. Aí sabe como é que a gente justifica? Ela é Deus, né? E tu não é imagem, cara. O porém é que nós não conseguimos com as nossas forças. A gente quer amar incondicionalmente com as nossas forças. Gente, se vocês não têm cuidado do lado espiritual da vida de vocês, abram-se a essa graça. Se você é a imagem de Deus, do jeito que Deus te ama, você é capaz de amar. Com a graça dele. Isso aqui é o catecismo. Esta graça de amar.
a gente rezar, eu vou concluir aqui. Homens precisam estar prontos para gastar a vida pelo bem dos seus filhos e esposa. Deve estar pronto para tudo, todo sacrifício, a fim de que ela seja feliz. Todo sacrifício. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E essa frase aqui, eu vou querer que vocês prestem atenção. Quem tiver no celular, guarda aí, rapidinho. O homem é o templo, a mulher, o sacrifício. Diante do templo, descobrimos-nos. Ante o sacrário, ajoelhamos. Essa frase é de Victor Hugo. Tudo isso mostra que Deus fez homem e mulher um para o outro, e ambos precisam um do outro. E os filhos precisam de ambos. Saudáveis. Saudáveis, já que tem psicólogo, psiquicamente, saudáveis emocionalmente, saudáveis espiritualmente. E o que vai salvar a sua casa, ou a construção da sua casa, é Deus. Então, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. Primeiro Deus, porque esse chamado para sermos imagem e semelhança só conseguiremos se nós entendermos o que é que estamos fazendo aqui. Se nós não entendermos o que estamos fazendo aqui, não é aqui neste local não, desde quando eu nasci, Deus dá esse entendimento. Diante do templo, eu descubro. Diante do sacrário, eu me ajoelho. Então, diante da minha esposa, e ela diante de mim, ela me ajuda a descobrir-me, e ela se descobre, e diante dela eu me ajoelho. Isso é muito forte, porque tu, querendo ou não, veio de um ventre, de uma mãe. Isso precisa ser marcado. O ventre que te gerou é o ventre que gera teus filhos. Isso Deus não nos deu. E se diante de Deus nós nos ajoelhamos, aquele que gera a vida, também nós devemos rezar por ela. Nós não fomos ensinados a isso. Nossa casa não nos ensinou. Muitas vezes fomos obrigados a isso. Puxado pela orelha, pelo braço. Bora, menino! Chamado daquilo e daquilo outro, para ir para uma celebração. A gente tomou raiva. Ou então o padre falou uma coisa que eu não gosto, aí o padre é uma pessoa igual a mim, quero lá saber. E assim foi tomando abuso e descuidando da criatura da qual ele lhe gerou. Ele lhe gerou por amor. Por amor.